1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para aqueles que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Onde o escriba, onde o inquiridor desse século, porventura não tornou Deus a sabedoria do mundo louca? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto que na sabedoria de Deus, a sabedoria de Deus no próprio texto vai dizer quem é a verdadeira sabedoria. Colossenses diz, em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a sua própria sabedoria, porque confrontando uma com a outra, ela é aniquilada. Por que ela é loucura para aqueles que se perdem? Porque eles não tiveram o entendimento e a compreensão do significado da mensagem da cruz, da mensagem da morte e ressurreição de Jesus. Aqui está falando de algo histórico, que foi a morte de Jesus. Mas como eu tinha dito, e sempre digo, o Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo. Antes que houvesse a luz, uma cruz foi erguida na eternidade. Isso não está escrito em lugar nenhum. Mas se o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, e isso está escrito na Escritura, é certo que o sacrifício é um sacrifício eterno. E o homem, mesmo sabendo Deus que o homem criado iria pecar, ele foi criado num ambiente de redenção. Porque a cruz está para além da história, a cruz está para além da eternidade. A cruz foi erguida antes da fundação do mundo, onde o Cordeiro eterno de Deus foi sacrificado por mim e por você. E ele continua aqui dizendo no versículo 19, pois está escrito, eu destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Por que ele aniquilará e destruirá? Não quer dizer que ele vai destruir essa sabedoria que existe aí. Que essa sabedoria do homem é importante. A inteligência dos instruídos. Mas no confronto da sabedoria humana com a sabedoria de Deus através da mensagem louca da cruz, porque a palavra da cruz é loucura, como diz o texto. É isso que confronta a inteligência humana, a sabedoria dos instruídos, porque não é fácil acreditar nisso. A pessoa tem que receber isso com graça no seu coração. E aí ele diz aqui no versículo 20, uma pergunta: onde está o sábio? Quem é sábio de fato diante do Evangelho? Porque o Evangelho é poder de Deus, é um poder de transformação da vida humana, como diz Paulo ali em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Por quê? Porque a salvação veio por intermédio dos judeus. Mas você sabe que os judeus não receberam a salvação que há em Cristo Jesus, estão até hoje esperando essa salvação, que ela já existe, desde os tempos eternos, desde antes do povo judeu existir, a salvação já existia. Em Cristo, o Cordeiro Eterno de Deus, a salvação existia muito antes disso.
Mas onde está esse sábio para confrontar a sabedoria da loucura da cruz? A sabedoria do homem diante da sabedoria do Evangelho, ela é aniquilada. Porque Cristo é a verdadeira sabedoria e não há ninguém maior que Cristo. Cristo mesmo, quando esteve na terra, ele disse: a rainha do sul se levantará junto com essa geração e virá para ouvir da sabedoria de Salomão. E eis aqui está alguém que é maior que Salomão. Salomão foi o homem mais sábio que existiu. A rainha de Sabá se levantou e veio para ver e ouvir da sabedoria de Salomão. E quando ela chegou, ela ficou como louca, como fora de si, porque ela disse: tudo que me falaram a respeito dessa sabedoria toda e de toda essa grandiosidade que eu estou vendo aqui, tudo que me falaram não chega nem aos pés do que eu estou vendo pessoalmente. Por isso que Jesus citou aquele texto ali, mas estava se referindo a si próprio, porque ele é maior que Salomão. Porque é nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Amém. Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a sua própria sabedoria. Mas aprove a Deus salvar os que creem. Quem crê aqui, diga amém. Amém. Na sabedoria de Deus, aprove Deus salvar aqueles que creem. Pela loucura da pregação, pela loucura do Evangelho, pela loucura da Boa Nova, pela loucura que é poder de Deus de transformação da vida humana, o Evangelho. Porque tanto judeus pedem sinais, como gregos buscam sabedoria. Quando ele fala em judeus, fala do povo de Israel. Quando ele fala em gregos, ele fala de quem não é do povo de Israel, é gentil que nem nós. Todas as pessoas são ávidas por sabedoria, mas só encontramos a verdadeira sabedoria em Cristo. E ele continua dizendo: mas nós pregamos a Cristo. Cristo crucificado, sim, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, aqueles que não são judeus, que é o restante da população do mundo, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Tem muita sabedoria nesse texto. Qual a sabedoria que você tem que ter para a vida? Sabedoria do Evangelho que você tem que ter. Que a sabedoria do Evangelho é a loucura da pregação. O Evangelho é loucura. Você recebeu uma afronta e você não revidar. É uma loucura você receber um murro na face e dar a outra face. É loucura você fazer tudo que Jesus ensinou nos Evangelhos. Porque caminha na contramão de toda a humanidade. Caminha na contramão da lei escrita na Bíblia. Porque Jesus disse: na vossa lei está escrito, eu porém vos digo. Eu estou trazendo à luz do que a lei ensina, mas a verdade prática é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é uma verdade que precisa ser praticada. É uma loucura que precisa ser praticada. Você precisa entender a sabedoria do Evangelho para você viver bem. Não é a sabedoria dos evangélicos. Tem diferença do que eu estou falando. É a sabedoria do Evangelho, que é o poder de Deus. Romanos 1,16. Eu não me envergonho de viver o Evangelho, de pregar o Evangelho com a minha própria vida, com a minha maneira de ser, porque esse Evangelho é poder na minha vida.
é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Primeiro, aqueles que receberam primeiro, que foi os judeus. Mas eles não receberam, não aceitaram, mas nós pegamos. Primeiro o judeu, depois o grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Você vê que o Evangelho, a loucura da pregação é um progresso. É de fé em fé. O Evangelho que é poder de Deus, que é poder de transformação. Paulo disse em Romanos capítulo 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus que está em Cristo, que está no Evangelho. Não está numa prática religiosa, está na prática do Evangelho, está na vida de Jesus. Porque quando Paulo escreveu esse texto aqui, não me envergonhe do Evangelho, ele não tinha o Evangelho que você tem aí, na sua mão, escrito. Mateus, Marcos, Lucas e João, isso foi escrito muito depois, foi colocado dentro da Bíblia muito depois. Mas Paulo não tinha. Paulo tinha experiência pessoal com o Evangelho, com aquilo que Jesus viveu e foi e fez quando existiu aqui. É esse modo de vida no Evangelho que é poder de transformação e de salvação. E que é revelado numa vida de fé em fé, de glória em glória, em todo o tempo. Porque ele diz aqui, o justo viverá da fé. Eu sempre digo que essa expressão é uma expressão importante, você viver da fé, mas a fé aonde? A fé no Evangelho. A fé naquilo que o Evangelho te ensinou. Tem 4 vezes esse escrito aqui, o justo viverá da fé. Está em Abacuque 2,4, está aqui em Romanos 1,16, 17, está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 11, e também está em Hebreus capítulo 10, versículo 38 e 39. O meu justo viverá da fé. E se ele retroceder, se ele não viver pela fé, se ele não viver esse evangelho de fé em fé, se ele não progredir no evangelho, a minha alma não tem prazer nele, diz o texto. Por quê? Porque ele não está experimentando o poder que o evangelho tem. O evangelho é o poder. Como diz aqui, mas para os que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é muito mais forte do que os homens. Viva a sabedoria de Deus, a sabedoria do Evangelho, o conhecimento, como diz aqui Paulo em Romanos, no capítulo 8, versículo 1, que ele diz assim, o muito saber ensoberbece, mas o amor constrói, o amor edifica. Não é o saber que nos edifica, não é o saber que nos faz progredir na fé. O conhecimento não te traz edificação, mas você precisa transformar o conhecimento em sabedoria. É a sabedoria que nos edifica. Aonde está a sabedoria? Em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Tudo que você aprende, você tem que transformar em sabedoria. E a sabedoria vem pela prática. Ela vem pela prática do conhecimento. Não como regra, mas como prática. A regra é uma coisa, prática é outra. Nós aprendemos nos bancos das escolas, aí fora, ou dominicais, ou nos bancos das igrejas, coisas que você só traz o proveito daquilo quando você pratica. Mesma coisa, o camarada vai lá, faz uma faculdade, estuda 8 anos, se ele não pôr em prática, logo ele esquece de tudo. É um conhecimento inútil. A sabedoria, ela vem pela prática do conhecimento.
a sabedoria do Evangelho em você, na sua vida, na sua prática de vida diária. E para mim encerrar aqui em Colossenses, vocês já aprenderam que o conhecimento que você precisa ter na sua vida é o conhecimento do Evangelho. É a sabedoria do Evangelho. Você conhece o Evangelho, transforma o Evangelho em sabedoria pela prática e você colhe os frutos. Colossenses 2:1. Gostaria, pois, que soubesseis com grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus. Quem é o mistério de Deus? Cristo, o Cordeiro eterno de Deus, imolado antes da fundação do mundo. Colossenses 1,15. Este é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades, classes dominantes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Olha isso aqui, gente. Ele é antes de todas as coisas. Claro, ele é o próprio Deus. Tudo que foi criado a partir de Deus. Ele é antes de todas as coisas. E tudo nele subsiste. Nada existe fora dele. Até o próprio diabo existe nele. O próprio inferno existe nele. Não existe um inferno que não exista em Deus. Porque o inferno, existindo fora de Deus, ele não está no controle de Deus. E não existe nada que não esteja no controle de Deus. Até o próprio inferno existe em Deus. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio. É o primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve Deus que nele residisse toda a plenitude. Volta ali para o versículo 3, Colossenses 2:3, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. É nele que estão todas as coisas. Todas as coisas foram criadas nele. Toda a sabedoria de Deus está em Cristo. Toda a sabedoria que você precisa para viver está em Cristo. Toda a sabedoria do Evangelho está em Cristo. A rainha do meio-dia virá dos confins da terra para ouvir sobre a sabedoria de Salomão. Ele está falando da igreja. A igreja que vem de todo canto desse planeta. Vem aos pés de Cristo ouvir a sua sabedoria. É nele que está a sabedoria. É no Evangelho de Jesus que está a sabedoria. Por isso que o Evangelho de Jesus ele não está preso ao ocidente da terra. Ele não está preso à linhagem de Abraão. Ele não está preso às paredes da religião. O Evangelho de Cristo é um Evangelho eterno. Amém. Que está em todos os lugares. A igreja está se estabelecendo em todos os lugares. O Evangelho de Cristo está em todos os lugares. O Evangelho eterno de Cristo. Por isso, transforme seu conhecimento em sabedoria pela prática do Evangelho. Todos os dias. Fazendo o que o Evangelho te ensina a fazer.
O que é o Evangelho? O poder de Deus. O que é o poder de Deus? Jesus. Onde estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Seja Jesus nessa terra. Pratique o que Jesus praticou. Ande como Jesus andou. Viva como Jesus viveu. Estou crucificado com Cristo. Já não sou eu mais quem vivo. Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora, vivo pela fé. Porque o justo vive da fé. Tudo acaba nesse processo da fé. Nesse progresso da fé. O Evangelho é um Evangelho que tem que ser vivido de fé em fé. De glória em glória. Um pouco aqui, um pouco ali. Um pouco aqui, um pouco ali. Um pouco hoje, um pouco amanhã. Todo dia vivendo e progredindo. Tendo esse progresso na sua fé. Amém, queridos?